Jogos no ensino de biologia. Uma proposta lúdica na discussão conceitual da divisão celular. Práticas profissionais. Para a eficiência do processo de formação inicial de professores, não basta o domínio de conteúdos teóricos relacionados a diversas áreas do conhecimento. É essencial que o futuro docente conheça e domine mais recursos didáticos e estratégias metodológicas, a fim de que se consiga estabelecer uma relação entre o que se pretende ensinar e o que o aluno de fato aprenderá. Então, as atividades lúdicas têm sido defendidas como possibilidades viáveis ao melhor desempenho escolar como decorrência de benefícios à aprendizagem. E, de acordo com o Zanon, faz necessária e importante a utilização de metodologias diferenciadas na abordagem dos conteúdos, em que os jogos didáticos se destacam como uma ferramenta pedagógica para os professores, uma vez que motivam e agregam a aprendizagem. Então, aliados a esse fator, é importante que durante o processo de formação de professores, os acadêmicos saibam utilizar diferentes materiais de apoio, possibilitando o desenvolvimento de maneiras de interrelacionar esses materiais didáticos, como a título de exemplo, os jogos didáticos. Então, o uso de jogos ele permite que os alunos participem de uma aula na qual possam interagir uns com os outros, a fim de realizar a atividade. E assim, eles passam a utilizar de algo que é bom e atrativo, o que contribui para o desenvolvimento do conteúdo a ser aplicado. Então, os profissionais atuantes em curso de formação inicial de professores devem buscar alternativas que estimulem os licenciandos no sentido de desenvolverem habilidades e competência que lhes permitam, no exercício da docência, utilizar esses recursos didáticos que os auxiliem na abordagem de conteúdos, a exemplo da divisão celular. Indo de tópicos de biologia celular e molecular, constitui nos conteúdos do ensino médio que mais requer a elaboração de material didático de apoio ao conteúdo presente nos livros textos, conforme Orlando. E salienta-se que existem dificuldades em relacionar os conteúdos que se complementam, como o ciclo celular e outros conceitos de genética, conforme Salim. Então, os alunos, na maioria das vezes, possuem dificuldades para a assimilação da divisão celular e nem sempre o professor consegue ensinar por completo o conteúdo para todos os alunos, Então, esse conteúdo de divisão celular, de genética, que estão interligados um com o outro, são os temas determinantes para a compreensão da variabilidade genética e fazem com que seja imprescindível, então, essa elaboração de materiais de apoio que permitirão a promoção do interesse dos educandos. Considerando que o jogo é uma estratégia didática que contribui eficazmente no ensino de biologia, objetivou-se relatar a elaboração e aplicação de um jogo didático a fim de auxiliar na discussão do processo de formação inicial de professores de biologia, sobre a utilização de diferentes recursos didáticos voltados ao ensino de divisão celular. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, sob projetos interdisciplinar e química do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, ele propõe suas ações em parceria com a Prodocência, que é o Programa de Consolidação das Licenciaturas. E uma proposta que ocorreu no primeiro semestre de 2016 fomentou o desenvolvimento de atividades em que foram trabalhados textos diversificados com os licenciandos e que puderam conciliar os aspectos abordados nesses textos para aprimorar seus conceitos e seus conhecimentos, visando a elaboração de uma determinada estratégia didática, que foi escolhida por cada grupo de licenciados. Então, por meio desse estudo, foi elaborado um jogo para o ensino de biologia com a abordagem do tema, divisão celular,
O jogo teve como princípio a representação das características marcantes da mitose e meiose, sendo que os alunos tiveram que analisá-las para que conseguissem juntar todas as características correspondentes a cada etapa da divisão celular. Então, é um jogo em que cada conjunto completo dele é composto por 28 cartas, que contém essas características específicas, né, e imagens referentes ao conteúdo da mitose e meiose. Foi aplicado na segunda série do curso técnico em biotecnologia entregado ao ensino médio. A sala ela foi dividida em grupos de 6 a 8 participantes, sendo que cada um recebeu um conjunto de cartas e que deveriam separar adequadamente as características tanto da meiose quanto da mitose. Essas cartas elas foram embaralhadas e entregues para os grupos, e aquele que conseguisse relacionar as características corretamente tornava-se o vencedor do jogo. Então, os participantes eles responderam questionário para que ocorresse a avaliação do jogo e a influência do mesmo como mediador do conteúdo da divisão celular. É um questionário que contém 7 questões, então, por meio do qual os licenciados puderam avaliar a estratégia didática elaborada por eles. O jogo, então, ele foi aplicado, né, em setembro, né, aos alunos do ensino médio. E os alunos, eles mostraram-se bastante interessados, né, em participar da atividade, né, que a mesma proporcionou uma diversão e uma interação entre eles. A primeira questão ela tá ligada mais à divisão mesmo, celular, então foi perguntado por que a meiose é um processo importante. A resposta esperada para essa questão era a opção 1, que possibilita a continuidade da reprodução e perpetuação da espécie. Porém, apenas 1/3 dos participantes eles marcaram essa alternativa, o que demonstrou que os alunos da segunda série do curso técnico em biotecnologia, apesar do contato prévio com o tema estudado em diversas disciplinas da área específica do curso, eles ainda assim não dominam esse assunto da forma esperada, né, conforme pode ser observado nessa figura 2, que é a quantificação das respostas dos alunos. As questões 3 a 6 trataram da eficácia do jogo didático como recurso auxiliar da aprendizagem e estão transcritas no quadro 1. Então, os resultados relativos às respostas, né, dessas questões estão descritos na figura 3 e demonstram elevado grau de satisfação dos estudantes em relação à utilização do jogo didático em sala de aula. Então, aí, de acordo com a sua opção, em que atividade aplicada contribui para o seu aprendizado, né? Qual era a opinião deles em relação ao jogo aplicado, se era atrativo, se era melhor que a aula expositiva, ou se não interferia em nada na aprendizagem, né? Também o que foi perguntado em relação à atividade, se recomendaria para as outras disciplinas, ou se não recomendaria, e se não gostou, se não teve relevância. E também, por fim, teve qual foi realmente o papel do jogo, né, para a sistematização dos seus conhecimentos, né? Se desfez as dúvidas, né, teve a fixação mais aprofundada sobre a divisão celular, se o jogo ele não teve relevância para os seus conhecimentos e se obteve conhecimento sobre a divisão celular. Então, nessa questão 6, em relação ao papel do jogo, foi perceptível que a maioria, né, para a maioria,
desfez as dúvidas sobre a divisão solar, tanto que muitas vezes esses resultados eles demonstram que os estudantes eles não conseguem diferenciar as situações de ocorrência da mitose e da meiose, não apresentando conhecimento prévio sobre essa temática e sua ocorrência na natureza, porque o estudo da divisão celular ele acontece por meio da compreensão de uma sequência de eventos biológicos, que estão didaticamente divididos em fases distintas e que são associadas a termos de alta complexidade e que não são utilizados cotidianamente pelos estudantes, o que dificulta a compreensão desse processo. Então, como o jogo ele apresenta as imagens de cada fase e as descrições dos eventos biológicos para que sejam ali colocados em ordem, sem contato prévio com o tema, torna-se inviável essa utilização do jogo didático. Então, por meio dessa análise das respostas às questões, fica evidente que o recurso didático desenvolvido ele é mais recomendável para a utilização no momento da revisão de conteúdo. Ele pode ali estar sim desfazendo as dúvidas, como foi observado na questão 6, não na introdução. Então, foi possível também perceber que os estudantes eles se sentem mais motivados quando o professor utiliza o jogo didático como recurso metodológico, e isso nos aponta conforme Cunha, que as atividades lúdicas são instrumentos motivadores da aprendizagem, promovendo o interesse dos estudantes, de maneira que constrói novas formas de pensamento e fornece ao professor condições de estimular, auxiliar e avaliar a aprendizagem dos alunos. Então, diante dos conteúdos teóricos, diante do que é exposto, é possível concluir que os professores em formação eles precisam não somente dominar os conteúdos teóricos, mas também saber qual a melhor metodologia de ensino para cada momento ao longo do desenvolvimento de temas. Os educandos se mostraram motivados à apreensão do conhecimento oportunizado pelo jogo, que também proporcionou uma interatividade entre os mesmos. O jogo ele serve como material de apoio para os professores, por se tratar então de uma ferramenta importante que atrai a atenção do estudante em atividades pedagógicas. E essa proposta de elaboração do jogo foi considerada uma boa alternativa para ensinar a divisão celular com velocidade. Ademais, essa atividade ela proporcionou também aos integrantes participantes do PIBID Interdisciplinar e Química conhecimentos voltados ao uso dos jogos como estratégias didáticas, contribuindo assim para a formação de futuros professores. Agradecemos ao Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, à CAPES, ao Prodocência e ao PIBID. Então, aqui as nossas referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. Muito obrigada.